Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Oh, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Somos Igreja, um agrupamento de pessoas que compartilham da fé, servem e adoram ao Deus único. Somos presbiterianos, nosso sistema de governo democrático, criado há séculos, que por meio de representatividade através dos presbíteros, tem a cara de nossa comunidade. Somos independentes. Somos uma igreja brasileira, apoiada por brasileiros, mas que tem sua total e exclusiva dependência em Deus. Por isso, vivemos para Jesus, para que nossa cidade seja impactada e que conheça a Ele, e para que mais e mais pessoas compartilhem deste amor. Presbiteriana Independente. Viver Jesus e compartilhar Jesus. Graça e paz, amados, amém? Hoje eu estou gravando esta palavra aqui, aqui fora, na natureza, né? Então, provavelmente, os galos, as galinhas, meus cachorros vão nos ajudar, glorificando a Deus, porque eles também louvam, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Domingo passado nós já provamos um pouquinho disso. Para iniciarmos a nossa conversa nesta manhã, eu gostaria de te fazer um desafio. Compartilhe este link com as suas redes sociais, com seus grupos. Compartilhe para que essa palavra alcance mais pessoas. E além de compartilhar, se inscreva no canal da IPI de Regente Feijó, da IPI de Itaciba, se inscreva no canal, para que nós tenhamos um maior número de acessos, para que essa palavra, tudo aquilo que nós temos pregado, anunciado, chegue longe, chegue a pessoas que desconhecem, que não conhecem o Cristo que nós vivemos e, como nós dizemos, nós vivemos e compartilhamos, né? Nosso logo é viver e compartilhar Jesus. E nesta manhã, vamos orar para louvar ao Senhor. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada, Jesus, porque as suas misericórdias nos alcançaram e por isso que nós estamos aqui, vivendo e compartilhando Jesus.
Que possamos, ó Deus, através da Tua palavra, ministrada, através do louvor cantado, possamos glorificar o Teu nome. É o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor junto com o Ministério de Louvor de Regente Feijó e de Regente Feijó, que está lá no livro do Salmo, o capítulo 89, versículo 1 e 2 diz assim: Cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que o teu amor dura para sempre e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Cantarei teu amor para sempre. Louve ao Senhor nesta manhã. Participe aí na tua casa, aí no teu trabalho, onde você está. Abra os seus lábios, abra o seu coração e louve ao Senhor dizendo: cantarei seu amor para sempre. Bom dia, irmãos, graça e paz. Convido vocês nessa manhã a buscarmos ao Senhor junto na presença do nosso Deus. Cantaremos na presença dEle sempre o teu amor, em nome de Jesus. Convido você nessa manhã a adorar o nosso Deus. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Pela regra por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre. Os correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Pela por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre. Cantarei meu amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com amor, alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei esse amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com amor, alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque nós cantaremos o seu amor para sempre, não é verdade? Que louvor belo, que fala aos nossos corações, né? Que nós possamos todos os dias
durante essa semana, lembrar disso, né? Cantarei seu amor para sempre. Eu gostaria de compartilhar nesta manhã com os irmãos uma continuidade, a gente continuar falando um pouquinho mais sobre missões. Sábado passado nós tivemos a nossa conferência missionária, que foi de um grande valor de ensino para as nossas vidas. Se você não assistiu, vai lá no nosso canal, vai lá no YouTube, né, no canal do YouTube da IPI de Regente Feijó, assista, irmãos, porque foi de fato palavras abençoadoras, que você possa fazer o uso dessas palavras e aprender mais ainda para viver e compartilhar Jesus. E eu quero continuar falando um pouco mais sobre isso. Sábado passado nós falamos também um pouquinho sobre que Jesus era o grande exemplo de missões, de missionário, né? Pensando na questão do evangelho, do distanciamento, do distante, né? Em tempos tão difíceis, em tempos onde nós estamos tão longe uns dos outros, mas que estamos tendo um acesso, uma forma, tanta facilidade para que esse evangelho chegue às pessoas que não conhecem, às pessoas que não vivem de fato e não compartilham Jesus. O nosso logo, como Igreja Presbiteriana Independente, é esse: viver e compartilhar Jesus. A palavra compartilhar na atualidade, ela tem sido tão declarada, está sendo tão comum ouvir essa palavra, porque nas redes sociais nós compartilhamos, as pessoas compartilham tudo. Qualquer coisa que aparece, que eu li e que achei bonitinho e eu não sei nem de onde vem, nem conheço, eu vou lá e compartilho. Eu compartilho no meu Facebook, eu compartilho no meu Instagram, eu compartilho no meu WhatsApp, eu compartilho no meu status, no meu stories. Não é verdade? Todo mundo está compartilhando, mas muita coisa as pessoas estão compartilhando sem saber de fato de onde vieram, qual a procedência, quem foi que marcou ali, que marcou você, que lançou essa palavra, e isso tem pregado peças em pessoas, destruído relacionamentos, destruído informações importantes, não é? Porque a mídia está aí em todos os lugares, e é através da mídia que nós estamos tendo informações de todos os tipos. E hoje eu quero pensar com você a respeito de missões e a respeito do que nós temos vivido como igreja presbiteriana independente de Regente de Itaciba. Aprendemos durante essa semana com Ezequiel o nosso logo, a nossa marca, né? O que significa, isso é muito importante. Nós precisamos saber das nossas origens. Nós precisamos saber quem somos e para onde vamos, e compartilhar de fato coisas reais e verdadeiras. E ser um missionário, a partir do grande exemplo de Jesus, é compartilhar aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é fake news, não é verdade? Que não atrapalha, mas que contribui, que coopera. Para quê? Para restauração, para cura, para libertação, e o que é premissa no Evangelho, para entendermos e termos plena convicção de que somos salvos por meio de Jesus, da sua morte na cruz, do derramar do seu sangue que nos purificou, para que nós possamos viver a maravilhosa graça, debaixo da graça de Cristo, e termos a convicção e a certeza de que a eternidade são para aqueles que creem. Então que possamos viver e compartilhar Jesus. E como eu posso viver e compartilhar se eu não conheço? Então Jesus,
ele é o grande exemplo de missões. E Paulo, como seu apóstolo, Paulo, como um escritor, eu li que ele, lá em Efésios 3, que ele se sentia privilegiado. Ele era um homem privilegiado por proclamar, não é? Por proclamar o plano de Deus. Paulo entendeu, e o Evangelho chegou até nós, porque Paulo entendeu que todas as pessoas estão na mesma posição diante de Deus. Se você ler lá em Efésios 3, capítulo 3, versículo 10, você vai entender isso. Paulo, ele diz isso, que todos nós estamos na mesma posição. Deus nos ama igualmente. E a graça de Deus é para todos nós. E Pedro, no 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro também diz que somos povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E aí Pedro continua: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E então nós vamos começar a nossa conversa pensando em dois questionamentos, em duas perguntas. Do nosso modo de vida. Como posso contribuir com este propósito de Deus para mim? Missões. Será que estou no centro da vontade de Deus no tocante deste assunto? Será que eu entendo, que eu conheço para que eu possa compartilhar? Será que de fato eu vivo para que eu possa compartilhar? Jesus Cristo é o maior exemplo de missionário que temos notícia, não é? Se nós observarmos a sua vida, nós teremos resposta para todas as indagações a respeito de missões, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. Ele é o modelo de como fazer missões, não é? Então, a gente precisa observar a prática dele e ver essa prática e que ela pode ser encontrada em sua vida. Como que Jesus fazia missões? Então, eu quero pedir para que você aí na sua casa abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Se você está, talvez, ouvindo essa palavra dirigindo, andando, caminhando, prestem atenção. Se você está em casa e tem uma Bíblia, se você tem acesso a uma Bíblia aí perto de você, leia comigo. É importante que a gente leia junto para que a gente possa compreender melhor. Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36, diz assim, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Bom, então, o que nós podemos pensar do grande exemplo de Cristo olhando para esta passagem? Notamos que o autor aqui, que Mateus, ele descreve a vida missionária de Cristo através desse texto, e ele vai dizendo como Jesus vivia, como ele desempenhava a sua missão. E aí a gente vai se atentar para algumas coisas. Nós olhamos aqui que Jesus andava ensinando, curando por todos os povoados, por todas as comunidades, anunciando o quê? As boas novas. Jesus caminhava restaurando vidas marcadas por sofrimento, vidas marcadas pelo distanciamento, vidas marcadas pela falta de inclusão, não é? De todos os níveis, dos ricos aos pobres. Jesus, ele
levava a sua palavra, ele mostrava que ele era o próprio Filho de Deus a todos que estivessem com ele, porque era uma prática, era um hábito, era coisa que ele não fazia eventualmente, ele fazia o tempo todo, aonde quer que ele estivesse. E acabamos de ler que doía-lhe o coração, compaixão é doer o coração, não é? Porque ele olhava para o povo e via que aquele povo estava confuso, que não tinha um norte, que não tinha nada que lhes colocassem no caminho. Por isso que Jesus coloca como, olhando para aquelas pessoas, o povo estava confuso, sem direção, ovelhas sem pastor. Então, vamos pensar em algumas coisas rapidamente. Jesus percorria. Então, Jesus andava. É o início aí do capítulo 35. É o que eu disse há pouco. Jesus fazia isso como algo corriqueiro. Essa era a sua vida. Esse era o seu hábito. Era isso que ele vivia fazendo. O tempo de Jesus era gasto, o tempo inteiro dele era gasto com missões. Era isso que ele fazia o tempo todo. Ele andava ensinando nas sinagogas, porque era os lugares onde as pessoas se juntavam, onde se reuniam, nos povoados, como eu acabei de ler, né? Nos povoados, outra vez nas pequenas comunidades, nos lugares, porque era isso que ele fazia o tempo todo. Era esse o seu objetivo. Então Jesus fazia missões o tempo todo. Jesus percorria todos os lugares. Ele percorria todas as cidades. A segunda coisa que o autor mostra é que Jesus andava o tempo todo. Ele não ficava parado, ele não era inerte. Ele ia, né? Ele não fazia uma coisa aqui, parava, fazia outra coisa lá. Não. Ele ia em todas as cidades. Ele ia nas aldeias. As aldeias, os povoados na época, era um lugar que não tinha status de cidade. Portanto, eram lugares que tinha gente excluída, tinha gente pobre, tinha gente que não tinha condição de vida. Cristo estava ali também. O seu trabalho era sem discriminação. Ele estava em todos os lugares. Cristo não desenvolvia o seu ministério para esse ou aquela pessoa, não é? Ele era para todos. Ele fazia. Eu achei interessante que esse estudo que eu pesquisei diz que Jesus fazia através de um método. E como professor, eu gosto de métodos, né? Porque o método, ele nos ensina, ele nos mostra como ensinar, como atingir o nosso objetivo de aprendizagem, né? Então, Jesus também tinha um método. Primeiro, ensinando. Veja que em primeiro lugar vem a palavra ensinar. E isso não é por um acaso. Não existe evangelismo sem ensino. Não é possível levar a Cristo a uma pessoa sem lhe ensinar o que é Cristo, não é? Então, é muito absurdo uma pessoa dizer que evangeliza, que fala sobre Jesus e não o conhece. Porque eu só posso falar, eu só posso levar as pessoas a conhecer Jesus se eu o conheço primeiro. Tanto que lá em Mateus capítulo 28, no último capítulo de Mateus, a última ordenança que Mateus deixa escrito lá por Jesus é: façam discípulos em todos os lugares, batizando e ensinando a praticar tudo aquilo que eu tenho ordenado. Ensinando. Amados, ensinar não é só para o professor, não é só para aquele que tem uma graduação, mas ensinar é para todo aquele que sabe, que vive. Nós aprendemos o tempo todo, nós somos seres que aprendemos o tempo todo, que estamos sendo ensinados e ensinando o tempo inteiro, o tempo todo na nossa vida.
Então Jesus ensinava. Não existe evangelismo sem ensino. Quem é seguidor de Cristo de fato não faz pouco caso do ensino e entende que em seu ministério a pregação, o ensino é o ponto central. Por isso que a nossa igreja, nós como presbiterianos independentes, eu posso dizer isso porque eu conheço, eu vivo, né, dentro da igreja presbiteriana independente desde o meu nascimento. Então eu digo para vocês, a nossa igreja ela é rica no ensino bíblico. O ensino é o centro, porque para eu compartilhar Jesus, para eu viver Jesus, eu preciso ter aprendido, eu preciso compreender. Então eu preciso entender, eu preciso ouvir, eu preciso aprender. Bom, o segundo ponto é proclamando as boas novas. Cristo pregava o evangelho, a mensagem única. E Paulo, lá em Gálatas 1, Paulo amaldiçoa quem ensina diferente disso. Se você ler Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8, você vai ver lá que amaldiçoado é aquele que pregar, que falar essas palavras diferente disso. Diferente, que o ser humano é um pecador por nascença. Nós nascemos em pecado. E que nós necessitamos de arrependimento e da confissão dos nossos pecados. Nós necessitamos disso. Necessitamos do amor de Cristo, do amor de Deus, que é o sacrifício da cruz como o único caminho de salvação. Esse é o Evangelho. Se estamos ensinando diferente disso, não é verdadeiro. Então Paulo não aceita isso. Sem essa mensagem, sem a cruz, não há evangelho. Sem que nós entendamos que o maior sacrifício, que Jesus mandou o seu único filho para morrer por nós que somos pecadores, isso não é evangelho. Esse é o foco. Essa é a proclamação das boas novas. E Jesus então, ele ensinando, proclamando as boas novas e curando. O poder de Deus nas curas era algo presente na vida de Cristo e sua missão. Ele curava, ele restaurava, não é verdade? E aí há um texto aqui que eu não consigo nem fazer o comentário desse texto. Eu pensei assim, eu vou ler esse texto, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Daqui a um pouco eu vou pegar um ovo, tá? Capítulo 2, 1 Coríntios, versículos 4 e 5. Eu não consigo nem fazer um comentário sobre isso. Eu quero ler com vocês o que Paulo fala. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso. Jesus nos ensina isso. Jesus curava, ele andava, ele ia, percorria, ensinando, proclamando as boas novas e curando. O nosso Deus, o Deus que pregamos, é o Deus de milagre e que age através dos seus servos. Deus age através dos seus servos. Agora notem aqui que os milagres não ocupam o primeiro lugar, porque Jesus mostrava primeiro o evangelho e ele curava. Não tomava o lugar da proclamação. A cura não era em primeiro lugar. Em primeiro lugar eram as boas novas, era ensinar. Muito diferente do que nós vemos hoje, não é verdade? A gente ouve uma frase que diz que nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção, porque nós invertemos as coisas e por isso que nós vivemos mal. Bom, como que Jesus então manda nos fazer missões? Ele continua esse texto lá de Mateus capítulo 9
que ele vê que todos precisam de um guia, né? De um pastor, embora muitos vivam como se não precisassem. Muitos vivem como se não precisasse estudar a palavra, muitos vivem como se não precisasse ouvir a palavra e se dizem cristãos, e se dizem obedientes às ordens de Jesus, né? De ir e fazer discípulos. Bom, Jesus sabe disso e mostra esse princípio de viver, né, com um norte, com um guia. Então, lá no capítulo 9 de Mateus, nós vemos o 35 e o 36. No 37, o que Jesus faz? Ele trata diretamente com os seus discípulos. Ele dá a incumbência, mostrando que são os discípulos de Cristo que têm a responsabilidade na obra. Mas Jesus, então, ele faz uma análise. Se você ler lá o capítulo 37, ele faz uma análise, né? Ele fala para os discípulos, porque o 37 ele começa assim: disse aos discípulos, falou aos discípulos. E ele fala assim: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus olha e fala: olha, tem muita gente para ouvir, hein? Tem muito trabalho para fazer. A obra é muito grande, muitos precisam ouvir o evangelho. Então Jesus chama os seus seguidores e lhes mostra como fazer a obra. Então Jesus chama os discípulos e fala: olha, é muita coisa, hein? Então vocês precisam, e a primeira palavra que vem no versículo 38 é orar. Jesus dá uma ordem aos discípulos. Fala: vocês precisam orar. Orem. Orem. E peçam que envie mais trabalhadores para os seus campos. Porque é muita coisa, é muito serviço. Então, essa é a primeira responsabilidade. Orar e rogar, né, em prol de missões. Note que os mesmos que oraram, né, que oram, são os mesmos que vão. Não é? Então Jesus estava falando para os missionários: orem, porque são vocês que vão. São vocês que vão proclamar. Orem por missões, mas a oração não nos tira a responsabilidade de sermos missionários também. Eu já oro, Denise, Pastor Diego, eu já oro, eu já contribuo com missões, já fiz a minha parte. Jesus está dizendo: orem, que são vocês que vão. Então nós precisamos orar, mas nós precisamos ir. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é daquele que conhece. Indo e contribuindo, chamando os seus discípulos, ele escolhe, aí lá no capítulo 10, os primeiros versículos, ele escolhe, né, quem deve ir. A segunda maneira de fazer missões é indo onde estão os pecadores, aqueles que não têm Cristo, e se esforçando, gastando nisso, contribuindo não só financeiramente, mas contribuindo com o seu tempo, contribuindo com o seu talento. Quantos de nós, quantos de vocês que estão ouvindo essa palavra hoje têm talentos e não querem contribuir dentro da igreja, dentro do reino de Deus onde você está? É ordem de Jesus: orar, ir e contribuir financeiramente também, a missões, a missionários, a lugares. A igreja precisa da contribuição financeira também. Se nós não mantivermos a nossa igreja financeiramente, essa porta ao qual nós aprendemos, qual vivemos, aonde as pessoas encontram e conhecem Jesus e conhecem pessoas e melhoram seus relacionamentos, pode fechar. Então eu contribuo também financeiramente. Então, observe que antes de enviar,
Cristo chama para si. Porque lá no capítulo 10, versículo 1, diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade. Não é? Olha que bacana, né? Então, nós só podemos ir à missão se primeiro estivermos estado com Cristo. Essa é a palavra que eu queria deixar hoje para todos nós nesta manhã. A vida de Jesus é o maior exemplo, né, vivido de como fazer a obra da evangelização. Não temos como falar do amor de Cristo se não vivemos esse amor. Não podemos compartilhar se de fato não conhecermos. O pastor essa semana nos mandou para nós presbíteros umas estatísticas de uma pesquisa, e eu olhando para essa pesquisa, vários assuntos referente à questão dos cultos em tempo de pandemia, a questão dos cultos online, a questão das pessoas das igrejas, os que estão vendo, que estão pensando sobre esses cultos online. E um dos aspectos que eu quero compartilhar com vocês é que dessa pesquisa feita com 5.000 pessoas, um dos aspectos pesquisados eram que 54% das pessoas, dos crentes, dos membros das igrejas, aqueles que frequentavam a igreja antes da pandemia, 54% não estão assistindo regularmente o culto online. Então, de 5.000 pessoas, 2.000 e poucas, né, mais de 2.500, né, 54, mais de 50%, né, de quase 3.000 pessoas não estão assistindo regularmente o culto online. Irmãos, é a forma que Deus nos privilegiou para que o evangelho dele, para que o ensinamento dele chegasse até as pessoas. E infelizmente, metade das pessoas que frequentavam os cultos presenciais não estão participando, não estão ouvindo. Estão ocupando o seu tempo com o quê? Não é? O que estão fazendo? E se dizem discípulos. Se nós dissermos que nós somos discípulos de Cristo, se nós estamos obedecendo a sua palavra de ir e fazer discípulos também, nós precisamos conhecer. E sem o estudo, sem olhar para a palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem ler essa palavra, sem viver essa palavra, eu não conheço. Eu compartilho algo que não vai fazer diferença, porque eu não vivo isso. Então eu gostaria que você pensasse nisso. Jesus Cristo nos deu o exemplo, mas infelizmente nós estamos muito longe, não é, de fazer essa obra ainda. Que possamos pensar nesta manhã, que possamos de fato aprender para poder ensinar. Amém? Vamos encerrar essa nossa comunicação, mas vamos continuar proclamando a Cristo com uma oração. E eu quero te dizer que hoje à noite nós temos novamente online mais uma pregação. Não deixe de assistir. Aprenda, se aproprie para que você possa falar. Se nós não nos apropriarmos do que é de fato viver Jesus, nós não podemos compartilhar. Vamos orar? Senhor, obrigado, a Deus, porque o Senhor falou tanto aos nossos corações nesta manhã. Te louvo e te glorifico, porque o maior exemplo foi Jesus, que nos ensina como levar as boas novas, como levar o amor de Deus às pessoas que não conhecem. Pai, alcance com a tua graça famílias, alcance com a tua graça pessoas que estão distantes, pessoas que perderam a esperança, perderam, ó Deus,
deixaram de ter esperança na vida. Pai, em nome de Jesus, que a nossa igreja possa viver e compartilhar, Jesus. Que nós possamos de fato aprender para viver e compartilhar aquilo que de fato é real, que vivemos, que andamos e que proclamamos. É o que te pedimos. Abençoe, Deus, os meus irmãos. Cuida de cada um deles. Dá-nos, Senhor, a tua graça. Dá-nos vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu domingo, a sua família, e que você possa viver